Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira também aqui do canal Ave Mais. Primeiro comentário tem um link, você vai lá, faz o seu cadastro e você consegue dobrar a sua primeira aposta para ganhar uma grana. Olha que maravilha, ganhar um dinheiro e você pode fazer isso como? Use a palavra Ave Mais para dobrar. Você tem, como eu disse no primeiro comentário, um link, você vai lá, faz o seu cadastro e aí quando você entrar no site da 1xBet, você vai ter lá o caminho. Você coloca lá a palavra Ave Mais. E aí você colocando, por exemplo, R$50, vai para R$100. Você faz uma gordura. E tem um detalhe, a 1xBet, assim que você ganha, ela paga bem, ela paga rápido, sabe? Não tem enrolação, você vai receber o seu dinheiro e vai se divertir. Por que isso? A 1xBet tem essa cabeça de que você não tem que usar isso para ganhar a vida. É para você se distrair, você ter um momento de lazer, que é muito legal. E a 1xBet, como eu disse, é uma empresa séria, patrocina grandes clubes pelo mundo e também grandes competições. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. O Vasco se prepara para enfrentar quinta-feira o CSA. Na 25ª rodada, faltarão 14 rodadas para o encerramento da competição. Para o Vasco conseguir aí, buscar ter o prazer de voltar à primeira divisão. O Vasco venceu o Tombense, conseguiu uma vitória importante, conseguiu uma vitória de confronto direto, mas ainda falta. A pontuação ainda não é suficiente, mas para ser suficiente tem que chegar aí a 62, 63 pontos. Acredito eu que com mais 20, 21 pontos, seriam 7 vitórias, é bastante possível. Mas se conseguir 6 vitórias, acho que já é o suficiente. Se a gente for colocar aqui como cálculo das partidas que o Vasco vai jogar, você tem aí confrontos contra Grêmio, Bahia e Cruzeiro fora de casa, compromissos difíceis, mas que o Vasco pode encarar de igual para igual, não tem ninguém. O Cruzeiro empatou com a Chape, o Bahia já perdeu seu treinador há um tempo atrás, não conseguindo vencer em Salvador, ganhou do Ituano, o Ituano com 1 a menos. O Grêmio consegue perder para o CRB jogando em Maceió, sendo que o adversário tem um jogador a menos desde os 26 minutos do primeiro tempo, com 2 gols de pênalti convertidos pelo ex-goleiro do Vasco, Diogo Silva. Mas esses aí em cima a gente pode contar como jogos mais difíceis. Dali para baixo, o Vasco tem alguns adversários que vai pegar em casa que são confrontos diretos. Por exemplo, Sampaio Corrêa, que joga muito melhor lá em São Luís do que fora de casa. O Londrina, que também está ali na bica, está brigando. Você tem o Náutico, que não está num bom momento, não está jogando bem, está perdendo. Você tem o CSA agora, que o Vasco vai jogar fora de casa, que é um adversário que está na zona do rebaixamento, talvez não tenha nem treinador, passa por uma situação difícil. O Guarani de Campinas, que o Vasco pega em casa, é um adversário que dá para o Vasco brigar e conseguir dar o retorno. O Vasco tem um Brusque, que fora de casa é muito difícil. O Brusque lá no seu estádio, gramado ruim, é muito complicado, mas o Vasco, por exemplo, ano passado foi lá e venceu o Brusque. Aquele golaço do Nenê jogando com 1 a menos. Pesa, a camisa pesa. Tem o Operário em Ponta Grossa, que ano passado era muito mais perigoso que nesse ano. Esse ano não faz uma boa campanha. É um adversário que talvez dê para o Vasco beliscar pontos. O Ituano em Itu, na última rodada, que é um adversário chato, mas talvez até lá a coisa já esteja resolvida. Mas me falhando a memória, alguns adversários eu não me recordo aqui, mas acho que é possível que o Vasco consiga a classificação. Acho muito difícil que o Vasco a 8 pontos do G5, e não é muito pelo Vasco, porque, por exemplo, o Vasco teve um viés de baixa nos últimos 9 jogos, fez o 10º agora, tinha conseguido 2 vitórias, então em 10 foram 3. Um momento complicado de um time que oscilou demais. A saída do Maurício Souza, a entrada do Maurício Souza, tudo isso trouxe uma complicação. Não foi legal
não foi realmente uma boa escolha por conta da direção do Vasco, do Carlos Brasil. Ele arriscou demais num nome e esse nome fez o Vasco perder aí 8 rodadas com ele. Jogando mal, perdendo a invencibilidade, não conseguindo vencer. Começou lá com o jogo do Novo Horizontino, perdeu para o Vila Nova na abertura do retorno, jogando contra o último colocado então, que era o Vila Nova. Mas o time mostra que pode jogar mais. Fez um bom jogo contra o Tombense, fez um excelente jogo contra o CRB. E fora de casa vinha jogando bem, mas precisa voltar a jogar bem para dar confiança, beliscar. Eu acho que esse jogo de quinta-feira é um jogo importante. Vai pegar um adversário desesperado, um adversário que já está na zona do rebaixamento, que tem um time recheado de jogadores experientes, o Erley, o Elton, o Gabriel, ex-meia do Bahia e do Flamengo, o lateral esquerdo Diego Renan, que foi, inclusive, lateral esquerdo do Vasco, subiu, se eu não me engano, acho que em 2016, quando jogava no Vasco. Enfim, é um time que tem jogadores conhecidos, mas muitos veteranos. Nenhum jogador assim que seja o diferencial. É um campo difícil. Maceió tem uma pressão normal, tradicional, mas acho que o Vasco começa a mostrar um padrão que me preocupa por conta da situação do Marlon Gomes, que passou a ser, nesse momento, num time que briga na segunda divisão, um jogador fundamental. Incrível, né? A gente colocar a responsabilidade do Vasco em cima de 2 meninos que brilham. O Andrei Santos, para mim, o craque do Vasco, jogador que já, inclusive, é o 2º artilheiro com 5 gols, sendo volante, pisando na área, e por coincidência, jogando assim nos jogos em que o Emílio Faro foi o treinador, e o Marlon Gomes, que desde o jogo com o Ituano, ele tem muita capacidade, é um jogador muito versátil, de muita habilidade, de muita velocidade, inteligência, vai para dentro, bate bem na bola, recompõe, é um jogador muito moderno, um jogador de área a área que me enche os olhos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque talvez seja cedo para a gente analisar, mas acho que não é. Acho que é importante. Como o Vasco fez o enxugamento do elenco agora, no meio do ano, por conta de necessidades, jogadores que não deram certo, são salários, né? Você tem aí o Zé Santos, o Lucas Oliveira, que não saíram ainda, mas são jogadores que não estão sendo mais aproveitados. O Vinícius, garoto da base, foi para o Ituano, o MT foi para Portugal, outros jogadores saindo, não ficando, e você tem uma necessidade de fazer esse enxugamento. O planejamento do Vasco para 2023, claro que passa em cima de um acesso, que é o que todos acreditam. Mas existem alguns pontos que já podem começar a ser analisados, seja na Série A, seja na Série B. Jogadores que provavelmente merecerão uma nova oportunidade no ano que vem. Seja o Vasco jogando a Série B, bati na madeira, seja o Vasco subindo, que é o que todo mundo espera e que é o mais provável diante da campanha, da solidez do time em muitos jogos, em alguns deu uma claudicada, mas é um time que a gente acredita que vai subir. Mas existem alguns dilemas, não do elenco, mas alguns dilemas, até do elenco também, mas alguns dilemas que envolvem a figura do treinador. Porque o Emílio Faro é muito curioso. O Emílio Faro nunca foi treinador de ponta, nunca foi um treinador de assumir um time. E recebeu essa incumbência na saída do Zé Ricardo, e por conhecer os processos no departamento de futebol, Carlos Brasil, Eduardo Húngaro, pessoal da comissão técnica que estava com o Zé Ricardo, e os jogadores, conseguiu tocar o barco de uma maneira simples, mas ele enxerga jogo, ele vê jogo. O Vasco ganha do Náutico, o Vasco ganha do Cruzeiro num jogo muito bom no Maracanã. Ele vem e pega o time contra o CRB, uma partida extraordinária do Vasco, melhor jogo do Vasco no ano. Vem contra a Chape, já não vai tão bem, perde da Ponte e agora joga contra o Tombense e consegue uma boa vitória. Então não dá pra gente dizer que o Emílio Faro é um treinador que não deu certo, muito pelo contrário, ele dá certo.
Mas aí o dilema é contratar ou não contratar um treinador. Eu acho que deve. Eu acho que o Vasco precisa. E acho que a gente, até por questão de trauma, e lá vem a gente de novo com essa palavra, a gente fica logo preocupado de, poxa, não pode ser igual ao Maurício Souza. Não, eu acho que nesse nível o Vasco não comete mais esse erro. Não cometerá. Porque o treinador tem que ser alguém grande, alguém pesado. Que vocês poderiam me perguntar, poxa, mas o cara vai chegar agora com 14 rodadas, será que ele não pode atrapalhar? É o trauma. Porque assim fez o Maurício Souza. De alguma maneira, prejudicou o trabalho do Zé Ricardo com o método dele e sem nenhuma má intenção, muito pelo contrário. Mas ele não entendeu. O time do Vasco hoje joga assim. E um treinador capacitado, de repente, consegue tirar alguma coisa. E ele não conseguiu. Isso acontece no futebol, não dá liga. Mas se você traz um treinador, e a gente dá um exemplo aí para o nosso rival, que treinou com vários técnicos, né? Jogadores treinaram com Domenech, com Paulo Souza, Renato Portaluppi. Os caras mudaram de treinador como quem muda de roupa. E aí trouxeram um velho conhecido, Dorival Júnior, que fez o simples. Eu já falei isso aqui, o segredo do Emílio Fário, que não foi o segredo do Maurício Souza, é fazer o simples. O futebol, ele é muito simples. Eu vi ontem uma declaração do Pepe Guardiola, numa pergunta feita por um jornalista brasileiro, que perguntou até que ponto as obrigações táticas hoje imputadas aos jogadores retiram deles a capacidade criativa. E a resposta do Pepe Guardiola é muito em cima daquilo que eu penso no futebol. É claro que o futebol mudou muito a sua dinâmica física, hoje se corre muito mais, dinâmica de posse de bola, com gramados melhores, com material de bola melhor. Você tem estádios mais bem montados, estádios que dão condição ao atleta de se preparar bem, bons vestiários, boa condição de acesso. Tudo isso, com a estrutura que os clubes dão aos atletas, fazem o jogo ser muito forte, fazem o jogo ser muito intenso, dão intensidade. E a intensidade faz parte de um jogo, até mesmo dos jogadores que não estão acostumados. O Alex Teixeira, o Nenê e o Raniel, que são teoricamente os jogadores de ataque do Vasco, teórica não, são praticamente os jogadores de ataque do Vasco, mas são jogadores que não têm essa característica de marcação, de volta, de recomposição, mas que se doam para fazer isso, principalmente o Nenê. E ontem, na verdade no sábado, eu vi o Alex Teixeira fazendo isso muito. Precisa ser feito, e é uma crítica que eu faço ao Raniel pela oscilação. Ele nos últimos 3 jogos, tirando de ontem, ou melhor, no sábado, perdão, ele recompôs mais, ele brigou mais contra o CRB, fez uma partida sensacional. Mas no sábado já morgou um pouco mais, já ficou um pouco mais à margem disso, talvez pelo calor, talvez pela intensidade da partida, talvez por companheiros mais jovens que exijam mais dele. E ele é um jovem, mas é um jovem que passou por problemas, teve problemas físicos recentemente. Então, o jogador precisa ter essa obediência tática para que o jogo se facilite para ele. Porque um treinador que monta um esquema tático de valências individuais capazes de dar, por exemplo, ao centroavante mais chances de gol, porque aquilo é a jogada que se faz e construção desde lá de trás que clareia o jogo para um centroavante fazer. É uma jogada de aproximação que faz um lateral poder passar, chegar no fundo e usar a sua boa valência do cruzamento. Então a tática, na verdade, ela potencializou a capacidade do jogador individualmente. É o coletivo ajudando a melhor desempenho individual. Então, eu acho que essa tendência faz o treinador ser muito importante. O treinador consegue, mesmo com jogadores limitados, fazer um time competitivo. Há condição de fazer um time competitivo. E aí vem a minha posição quanto a achar que o time do Vasco hoje não é um time tão ruim. Muito pelo contrário. Tem bons valores, excelentes valores individuais.
E taticamente, que foi o que o Maurício Souza não conseguiu fazer, porque ele quis implementar uma tática a um grupo que não seria capaz de fazê-lo. O treinador precisa ser perspicaz, inteligente, quando você tem elencos limitados. Porque aí você consegue montar, por exemplo, 2 jogadores de ponta, como o Vasco tinha Figueiredo e Peck, que são atacantes defensivos. Sim, infelizmente são valências que não são prioritárias para nós, que queremos vê-los jogando para frente, mas eles são importantes para o elenco. Liberar, de repente, um Raniel e um Nenê, são jogadores que não marcam tanto, e fazendo o jogo sujo, Figueiredo e Gabriel Peck. Então, eu vejo a presença do treinador importantíssima para esse momento. Mas acho que a direção do Vasco, a Vasco SAF agora, o Paulo Brax, tem um pensamento que eu concordo plenamente. Não dá para balizar esses próximos 3 meses de Série B como algo de zona de conforto. Não, é um vestibular. Que você traga um treinador de ponta, que o Vasco traga um treinador grande do futebol brasileiro ou até do futebol internacional. Apesar que eu acho que o futebol internacional nesse momento é muito arriscado, porque o Vasco está em competição e um treinador até se adaptar, até entender, seria um risco. Mas um treinador brasileiro, um bom treinador brasileiro, um treinador de boa capacidade, pode sim fazer o time melhorar. Porque, diferente de um treinador novo como o Maurício Souza, que tem ideias fixas, que procura, até por questão de insegurança, moldar o seu esquema às suas necessidades, um técnico de mais nome, o jogador confia mais, o jogador entende mais, o jogador ele procura fazer com mais afinco. Ele procura chegar e perguntar: professor, como é que eu faço isso aqui? Repete para mim. E isso um treinador grande faz, além de ser um escudo, além de ser respeito para o adversário, que vê ali um estrategista, alguém que vai mexer bem as peças, alguém que vai fazer o time andar. E agora, o Vasco está no momento em que o elenco está sendo aproveitado. Existem peças de reposição, vocês viram sábado? O Vasco perdeu e tirou Raniel, tirou Nenê e tirou Alex Teixeira. E repôs. Claro que talvez Alex Teixeira com menos capacidade, o Bruno Tubarão, mas é um atacante de fundo, que vai para dentro, coisa que o Vasco não tem. Claro que o Palácios não é o mesmo talento do que o Nenê, mas tem capacidade, dá um passe para o gol do Andrei, o terceiro, que poucos dariam. E o Ignaldo é uma juventude, que às vezes compensa, por conta de muita inexperiência, fazer aquilo que os outros não fazem, mas ele é um jogador de muito talento. Então o Vasco tem um elenco, e um elenco que um novo treinador com certeza será capaz de dar um padrão e fazer o Vasco subir. Eu não tenho tanto essa preocupação, certo, de que um nome bom vai fazer o simples, vai ser inteligente de manter o simples. Mas a perspectiva para o ano que vem tem que ser baseada no desempenho desse ano do treinador. Os jogadores não. Os jogadores eu acho que é uma situação diferente. Eu tenho visto jogos da Série A recorrentemente e vi ontem o rival jogando contra o Atlético do Paraná B e o Fluminense jogando contra o Internacional, e confesso a vocês que me assusta, porque eu acho que o Vasco subindo para a Série A, ele precisa pensar a 777, principalmente em comunhão aí com o Vasco, na Vasco SAF 70-30, pensar num time competitivo. Porque a Série A está cada dia mais difícil, muito difícil. O Fluminense vinha muito bem e, de repente, perde para o Internacional de maneira avassaladora. O Flamengo com seu time B, com Everton Cebolinha jogando, com jogadores de muita qualidade, consegue fazer 5-0 no Atlético do Paraná, mesmo o time B do Atlético, mas arrumadinho. Então o nível está muito alto, está muito grande, está muito forte, está competitivo demais. E a gente tem que imaginar se esses jogadores, se eles serão capazes, em sua maioria, de permanecer e ajudar num campeonato de Série A. Claro que eu não quero ser leviano e dizer aqui, esse fulano não serve, esse fulano não serve, esse cicrano aqui não serve. Porém, acho que, até pela questão do negócio, e aí a razão de não ser mais amador e ser algo muito mais profissional do que era, não ter ingerência de políticos em relação a isso, é importante que a gente diga que é preciso não ter coração nessa hora. Se o time do Vasco subir,
é importante que muitos desses jogadores saibam que não continuarão no ano que vem, que não terão condição de continuar no ano que vem. Eu vejo desse elenco alguns jogadores muito emblemáticos: Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Yuri Lara. Jogadores que têm mostrado uma capacidade muito grande. E outros que têm ajudado a carregar o piano: Edmar, Juan Quinteiro. E eu vejo que aí talvez tenhamos que ter pulso firme da Vasco SAF para dizer: olha, obrigado, mas não dá. Não dá. Porque são claras as evidências, os exemplos de times que foram campeões na Série B, subiram. O Botafogo está aí como grande exemplo. O Botafogo não conseguiu chegar nem muito no Campeonato Carioca. Então, há uma necessidade de deixar o coração do lado de fora da sala e medir que a Série A do ano que vem, caso o Vasco suba, precisa primeiro de um grande treinador e segundo de jogadores competitivos. Qual idade? Competitivos. Jogadores acostumados a jogar grandes campeonatos, jogadores jovens ou jogadores de meia idade, recheados talvez por 1, 2, 3 no máximo jogadores veteranos. A gente precisa estar em cima do Thiago Rodrigues, a gente precisa estar em cima do Yuri Lara, que tem sido destaques de Série B, mas serão jogadores de Série A? Mas eu acho que não podem sair do elenco, tem que continuar. Como eu acho que o Anderson Conceição também pode continuar. Como o Juan Quinteiro pode continuar. Como o Danilo Boza, que é um jogador jovem, vai continuar. Como o Paulo Vitor, que tem contrato até o meio do ano que vem, já é um indicativo de que com 21 anos está dentro dessa filosofia. Não sei se o mesmo acontecerá com o Edmar. Andrei, Marlon Gomes, Ignaldo são peças certas, mas a Série A é um ponto acima. É necessário ter um pouco mais de lastro para jogá-la. E eu acho que essa questão de permanência de jogadores, de mudança de jogadores, isso precisa ser feito com muita sensibilidade. E principalmente que o gestor não fique ouvindo rede social, não fique ouvindo lamúrio de torcedor, com todo respeito. Porque se depender, Dedé já tinha voltado do Vasco, o Anderson Martins já tinha jogado mais vezes no Vasco, o torcedor adora o Diego Souza, quer o Diego Souza de qualquer maneira, apesar de rechonchudo. Tudo isso precisa ser colocado de lado pelo gestor, por quem for gerir, no caso o Paulo Brax ou quem vier mais, porque é necessário que a cabeça seja uma cabeça fria. Vocês nos ajudaram a subir, mas vocês talvez não sejam capazes de nos manter. Alguns ficarão, outros não. E acho que esse serviço é muito importante. Eu vejo hoje no elenco do Vasco 30% garantidos. Eu diria que Thiago Rodrigues deve ficar. Não sei se como titular. Yuri Lara, da mesma forma. Não sei se como titular. Talvez um jogador como ele aguentaria esse ritmo numa Série A, com jogadores tão mais talentosos. Acho que o Anderson Conceição fica, mas não sei se para jogar. Não sei. É uma questão de se pensar. Acho que os meninos, indubitavelmente, jogarão ou estarão no grupo, como Figueiredo, como Peck, sim, Ignaldo, Marlon, Andrei, todos esses. Não sei se o Raniel valeria o investimento. Tem que observar esses jogadores que chegam, o Fábio Gomes, o Bruno Tubarão. Acho que o Fábio Gomes, até pela idade de 25 anos, seria um jogador interessante a ficar. Mas precisa ser feito isso já. Porque o planejamento vai começar em breve, porque o Vasco tem uma tendência a poder se classificar. Porém, não estou aqui dizendo que o Vasco já vai se classificar. Não. É apenas um alerta de preparação. E sei que vai ser bem feito, sei que vai ser bem estudado, já tem coisa planejada. Mas começa primeiro por um treinador de ponta, um treinador grande, que vá pegar o time na Série B, vá mostrar serviço, mostrar que com ele seria muito mais fácil, e no ano que vem fique, por mérito, e não por indicação, por ser amigo do amigo do amigo. E no campo a mesma coisa, vestibular nesses últimos jogos, para todos os jogadores, subir, garantir o acesso, e aí depois discutir o que vai ser o futuro. Mas, volto a dizer, sem filantropia, sem amizade, o Vasco é o mais importante. Mas, se não fizer um time competitivo, a selva Campeonato Brasileiro Série A está muito competitiva. E
precisa ter jogador com esse perfil, porque senão a vaca pode ir para o brejo. Mas primeiro, vamos pensar aqui, na nossa realidade, subir. E a partir de novembro, a gente começa a cair dentro dessa nova realidade, de um Vasco com grana, de um Vasco que pode investir, de um Vasco capaz de dar ao seu torcedor mais esperanças. Um grande abraço, daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha, eu estarei logo mais lá no Atenção Vascaínos, o Bom Dia Gigante, e também no Atenção Vascaínos, com a nossa tradicional live, hoje resenha. Vamos ter o nosso Bismarck, que não participou do pós-jogo e do pré no sábado, que vai também conversar com a gente, enfim, a gente vai fazer aquela resenha e colocar você no papo. Grande abraço, bom dia, tchau, turma.